Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, vamos ler os versos 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Amém, irmãos? Glória a Deus. Essa mensagem, essa palestra que eu quero compartilhar com os amados irmãos nessa noite, tem muito a ver com essa mensagem que li, porque a base da reforma protestante, que a data que é comemorada a reforma é 31 de outubro de 1517, quando o Martinho Lutero, que era um padre agostiniano, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, eu quero iniciar essa palestra contando uma frase de Lutero que muito nos impressiona, que aconteceu na chamada Dieta de Worms. A Dieta de Worms foi uma convocação do imperador para discutir as teses de Lutero. Isso foi do dia 28 de janeiro até o dia 26 de maio de 1521. Então foram sobre o governo do imperador Carlos V, do Santo Império Romano Germânico. Ele convocou Lutero, juntamente com os padres e cardeais da Igreja Católica, para que Lutero simplesmente se retratasse na frente do imperador. E aí Lutero entrou naquela dieta, naquela convenção, e disse o seguinte: a não ser que alguém me convença pelo testemunho da Sagrada Escritura, ou com razões decisivas, não posso me retratar. Enquanto a minha consciência está presa na palavra de Deus, não posso e não quero retratar nada, porque não é nem seguro, nem salutar agir contra a própria consciência. Sabe o que ele não queria retratar? Que a fé verdadeira está na pessoa de Jesus, que só Jesus é o Salvador, que só Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, que só Jesus você pode ter salvação. Segundo, ele diz que a salvação está no ato de fé. É pela fé, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, mas pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não queria retratar que o único digno de glória e honra é Deus. A Deus toda a honra e toda a glória. Ele não podia se retratar que a única bússola que deve governar e guiar a igreja são as Sagradas Escrituras, não a tradição dos homens, não o magistério da igreja, mas a Bíblia Sagrada. Ele não queria se retratar disso. Louvado seja o nome do Senhor. E essa frase de Lutero simplesmente é a base das sociedades ocidentais. Você não pode fazer nada contra a sua consciência. Foi graças a essa postura de Lutero que em todas as democracias do mundo, a base é exatamente isso. Você não pode fazer nada que vai contra a sua consciência. Isso é também um ganho da reforma protestante. Mas o movimento da reforma, ele só teve início nessa data, porque essa data, o Martinho Lutero fixou as 95 teses, que eram frases curtas, e ali ele criticava o comércio de salvação feito pela Igreja Católica. Naquela época, a Igreja Católica vendia até certificado para quem já tinha morrido. Então o ente querido, para livrar o seu parente do inferno,
comprava um certidão assinado pelo Papa, dizendo que a pessoa ia para o paraíso se comprasse. Mas por que a Igreja Católica estava vendendo salvação naquele momento? Porque era a época que a Igreja Católica estava construindo a Catedral de São Pedro em Roma, o Vaticano, uma igreja que é extraordinariamente bela, cheia de tesouros arquitetônicos, mármores, pedras preciosas, ouro. É um monumento o Vaticano, que é a Catedral de São Pedro. Mas para eles construir aquilo, eles precisaram arrancar dinheiro do povo, irmãos, e arrancava dinheiro fazendo apelos horríveis. Olha, se você não jogar o dinheiro aqui no coletor, a alma do seu ente querido está queimando no inferno, mas a hora que você jogar a moedinha e ela tilintar aqui, a alma do seu ente querido sai direto do inferno e voa para o paraíso. Era assim que João Tetzel, o vendedor de indulgência, pregava para o povo em toda a região da Europa. E Martinho Lutero, ouvindo aquilo, ele ficou incomodado, falou: isso está errado, salvação não se compra por dinheiro, salvação não se compra por obras, a salvação é mérito do Senhor Jesus. Jesus conquistou para nós a salvação na cruz do Calvário, derramando o seu santo sangue, como João Batista disse quando viu Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, louvado seja o nome do Senhor. Portanto, meus irmãos, Lutero, incomodado com aquilo, ele escreveu 95 teses, que criticava principalmente o comércio, a venda de indulgências, que era um sistema de perdão de pecados, que a Igreja Católica achava que ela era a única instituição que tinha autoridade para perdoar pecado, e ela fazia isso em troca de pagamento, para financiar a construção da Catedral de São Pedro em Roma, o Vaticano. Posteriormente, após perceber a desonestidade das autoridades da igreja medieval, o Papa Júlio e depois Leão era um líder militar, político, ele não tinha nada de fé, irmãos, era um homem mundano. O Vaticano era um antro de pecado, de imoralidade, irmãos, era a venda de indulgências, enganando o povo, prostituição, era um antro de pecado. E Lutero vai protestar contra essa igreja medieval. Lutero questionou aí a autoridade do Papa Leão X, que substituiu o Papa Júlio. O Papa Júlio, ele queria ser conhecido como um comandante militar, não como um líder da Igreja Católica. Isso é história, irmão, não estou inventando nada, é só você pesquisar, você vai ficar surpreso. E o Papa Leão X, ele excomungou Lutero, porque Lutero estava dizendo que não precisava comprar a salvação. O Papa Leão X, líder da Igreja Católica Apostólica Romana, excomungou Martinho Lutero, porque Lutero dizia que só Jesus é que salva. Ele excomungou Lutero, porque Lutero disse que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, a única regra de fé para o crente, para o cristão. Foi por isso que o Papa Leão X excomungou Martinho Lutero, no dia 3 de janeiro de 1521. Ora, só para vocês entenderem o contexto histórico, você vê, em abril as caravelas portuguesas chegaram no Brasil de 1500, um ano depois aconteceu isso. O Brasil, os portugueses estavam chegando aqui, e lá o Lutero estava passando por esse processo. Então, a mensagem de Lutero foi difundida rapidamente. Sabe por quê? Porque a providência de Deus capacitou Gutenberg a criar a imprensa. Então olha só o que aconteceu. Sabe por que a reforma deu certo? Um dos motivos é porque a imprensa foi inventada. E aí pegaram as 95 teses de Lutero e imprimiram, fizeram a impressão
e colocaram na mão do povo. Todo mundo que tinha acesso à leitura começou a ler o que estava acontecendo naquele momento. É como o WhatsApp de hoje. A imprensa é como o WhatsApp de hoje. O sucesso da imprensa de Gutenberg começou sobretudo com a impressão de Bíblia, porque o povo não tinha Bíblia. O povo, irmão, não sabia o que acontecia. Primeiro porque a missa era feita em latim, ninguém entendia o latim, aí a missa era feita em latim. Segundo porque o padre ficava de costa para o público. O padre ficava de costa, ele não ficava de frente, ele não tinha pedagogia de púlpito, não tinha pregação. Então o povo não sabia de nada, ninguém sabia ler a Bíblia, ninguém sabia de nada. O que a igreja católica falava, o povo cria. Mas acontece que foi feita a impressão da Bíblia, e aí a Bíblia começou a ser entregue na mão do povo. Então, através da utilização da imprensa, tornou-se realmente intensa no século seguinte, com a reforma protestante iniciada por Lutero. Então os escritos de Lutero começaram a ser veiculados a partir de 1517, passaram a ser impressos em grande quantidade, e muitos príncipes da Alemanha foram simpáticos a essa causa, e resolveram aderir então à reforma proposta por Lutero. Mas o Lutero só começou a organizar uma nova igreja a partir do momento que o Papa Leão X o excomungou, porque antes disso ele ainda via o Papa como um líder religioso da igreja. Na verdade, quando Lutero colocou na porta da igreja de Wittenberg as 95 teses, ele não tinha noção que ia acontecer uma reforma dessa natureza. Ele pôs lá na sua simplicidade apenas, mas é que o negócio tomou um corpo, e aí a hora que o Papa excomungou ele, aí ele falou, bom, então, ele usa até a seguinte frase: o anticristo assentou no trono de São Pedro. Ele usa essa frase inclusive, né? Porque eles acreditavam que onde o Papa ficava era o trono de Pedro. Então, com essas mensagens sendo lidas pelo povo, e com o apoio dos príncipes, com as autoridades, a reforma então cresceu muito. Só que muita gente não aceitou a reforma, e aí começou a acontecer guerras religiosas, guerras entre os que aceitavam a reforma e os que não aceitavam, os que permaneciam católicos. Então começou a haver muitos conflitos, inúmeros levantes ocorreram na Europa, guerras, perseguições, êxodo de milhares de protestantes, países inteiros tornaram-se protestantes. Por exemplo, Noruega, Suécia, Suíça, Dinamarca, Islândia, tudo tornaram-se protestantes, igreja luterana. A Inglaterra, o próprio rei Henrique VIII fez a reforma, foi um caso muito atípico, mas na Inglaterra muitos ingleses começaram a aderir ao protestantismo, foram perseguidos, e esses são os pais peregrinos que migraram e criaram os Estados Unidos da América. Foi feito por perseguição religiosa. Então os primeiros colonizadores da América do Norte eram pessoas que eram perseguidas, evangélicos, por crerem na Bíblia, e aí foram criar a Nova Inglaterra, um novo país onde eles tivessem liberdade para fazer o culto a Deus. As orientações do protestantismo são muitas. Então criou-se o quê? Porque qual é a diferença da igreja protestante em relação à igreja católica? A igreja católica é monolítica, ela tem a sede em Roma e ela governa de maneira centralizada os seus fiéis. A igreja evangélica, se ela propõe o quê? Que cada fiel leia a Bíblia livremente. Cada fiel pode ler a Bíblia livremente. Cada fiel é um sacerdote, ele não precisa do sacerdote, porque ele mesmo pode entrar no quarto dele, como o Senhor Jesus ordenou. Entra no seu quarto, fecha a porta, ore, e o vosso Pai que está no céu te ouvirá. Então, o sacerdócio universal, esse é o pensamento da fé evangélica. Então surgiram os luteranos, reformados, presbiterianos, anabatistas, depois batistas, congregacionais, os puritanos, metodistas,
batistas, evangélicos e pentecostais, que é o nosso caso. Assim, a reforma foi a responsável pela criação de inúmeras igrejas, muitas igrejas nacionais, e hoje o mundo protestante conta com aproximadamente 1 bilhão de pessoas, que está 980 milhões, mas 1 bilhão de pessoas hoje são cristãs de fé protestante, ou seja, 40% a 50% dos cristãos no mundo são de orientação protestante. E qual é a base da fé protestante? O que ficou conhecido como 5 solas. O que é solas? São proposições teológicas que sintetizam o pensamento da reforma protestante. Então, os solas é uma palavra latina, tá? Que significa somente, sola, tá? E os principais pontos da reforma são o seguinte: sola scriptura, somente a Bíblia. Esse é o primeiro ponto, o primeiro fundamento da fé da reforma protestante. Só a Bíblia. Toda igreja que usa a Bíblia, mas usa alguns outros tipos, como por exemplo, costumes, livros, que não usa só a Bíblia, que a Bíblia não é a única regra de fé, está fora. Tá? Para ser uma igreja bíblica, uma igreja que tem essa linha, tem que usar a Bíblia Sagrada. Uma igreja que não incentiva a leitura da Bíblia, igreja que não incentiva o estudo da Bíblia, está fora. Não é uma igreja bíblica, não é uma igreja evangélica. Para ser uma igreja evangélica, tem que usar só a Bíblia. Portanto, tem um monte de grupo aí que tem a Bíblia, mas tem o livro do Mórmon. Tem a Bíblia, mas tem a Sentinela, Despertai. Tem a Bíblia, mas tem o livro de Ellen Goldwright. Então são grupos sectários. Para ser bíblico, para ser evangélico, tem que usar só a Bíblia, somente a Bíblia. A Bíblia então tem que ter espaço na igreja, tem que ter tempo para a ministração da Bíblia. Todo crente tem que ser incentivado a ler a Bíblia. Aliás, as grandes autoridades do mundo dizem que a Bíblia é o único livro digno de ocupar a mente e o coração do ser humano, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, primeira sola, primeira coluna da reforma, sola scriptura, somente a Escritura, somente a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Segundo, solus Christus, somente Cristo, só Jesus. Nós invocamos apenas o nome de Jesus. Expulse demônio em nome de Jesus. Curarão os enfermos em nome de Jesus. Falarão novas línguas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A igreja está edificada em Cristo. A igreja está edificada na rocha, na grande pedra que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, a igreja da Bíblia é uma igreja cristocêntrica. Louvado seja o nome do Senhor. Não é Maria, não é Pedro, não é Paulo, não é Benedito, não, é Jesus. Jesus é o Salvador. Só Jesus merece a glória, só o Senhor Jesus merece a honra. Nós fazemos tudo no nome do Senhor Jesus. Segunda sola, solas Christus. Terceira, sola gratia, só a graça. Nós somos salvos por causa da graça de Deus, porque Deus nos amou primeiro. Não foi porque você é bonitinho, não foi porque você é dedicado, não foi porque você é esforçado, não. Foi por causa da graça de Deus, porque Deus amou a humanidade de tal maneira, amou o mundo de tal maneira, que deu, é graça, é favor imerecido. Pela graça sois salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Então é um ato da vontade de Deus. Ele nos amou. Sabe por que você aceitou o Senhor Jesus? Porque o Espírito Santo te tocou primeiro.
É o que Paulo fala em Tito capítulo 2 versículo 11, porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Louvado seja o nome do Senhor. Então só a graça. Quarto, só a fé. Glória a Deus. Não é pelas obras, não é pelas obras que nós somos salvos, nós somos salvos pela fé. A fé salvífica. Não é que você não deve fazer boas obras, deve, nós fazemos boas obras, mas nós fazemos boas obras porque nós somos salvos. Nós não fazemos boas obras para ser salvo. Aí que está a diferença. A salvação é pela fé na obra expiatória de Jesus no Calvário, e essa fé produz em mim o que? Fruto, obras, boas obras. Mas eu não faço boas obras para ser salvo. Eu faço as boas obras porque graças a Deus eu estou salvo através da obra expiatória do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu sou um dizimista fiel, uma boa obra. Então eu visito os irmãos, uma boa obra. Então eu participo dos cultos, é uma boa obra. Mas isso é porque você já é salvo, não para ser salvo. Eu lembro, uma vez eu estava ali na igreja sede para dar aula na IBD, e uma irmã que trabalha com crianças chegou para mim e falou: olha, pastor Alberto, eu admiro aquelas pessoas que acordam cedo e vão de casa em casa vendendo revista e tanta coisa, eu fico admirado deles fazerem isso. O que o senhor acha? Eu falei: eu não admiro não. Falou: não? Eu falei: não. Mas por quê? Porque eles fazem aquilo para ser salvo. Tem um monte de gente que está fazendo boa obra porque quer salvação. Então vai lá visitar os pobres, vai lá levar comida para os pobres, mas é que ele acha que vai ser salvo fazendo aquela boa obra. Então ele não está fazendo aquilo altruisticamente, ele está fazendo aquilo para tentar ganhar um mérito diante de Deus. Agora, irmã, eu admiro você, porque você já é salva, você não precisava acordar cedo para preparar as aulas, para vir dar aula de escola bíblica dominical para as crianças. Você podia ficar dormindo. Mas por que você levanta e vem com prazer? Boa obra. Isso chama amor altruísta. Você não precisa, você já é salvo, irmão. O sangue de Jesus já te purificou de todo pecado. Se precisar, você não faça nada. Mas sabe por que você faz? Porque essa fé, essa graça, você tem desejo de transmitir, você tem vontade de fazer algo para Jesus, mas você já é salvo. Isso significa fruto. Louvado seja o nome do Senhor. Então há uma diferença muito grande em querer ser salvo pelas obras e por ser salvo, gerar obras. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos boas obras porque nós somos salvos, não para ser salvo, porque a salvação está na obra de Jesus na cruz do Calvário. Quinta coluna, só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Aleluia. Nós adoramos a Deus Todo-Poderoso, único Deus, eternamente subsistente em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai te amou e fez um plano. Quem executou o plano? O Filho que se fez carne e morreu na cruz do Calvário. Mas quem te convence dessa verdade? A pessoa bendita do Espírito Santo, Consolador, Advogado, Senhor e Guia da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo planejaram a salvação, porque o Pai amou e fez o plano, o Filho se fez carne e executou o plano, e o Espírito Santo te revelou, porque é o Espírito Santo que te convence da justiça, da verdade e do juízo. Louvado seja o nome do Senhor. Então esses são os 5 solas, graças a Deus. Hoje 4 de cada 10 brasileiros, 4 ou 5 com mais de 16 anos se consideram evangélicos no Brasil. Estamos chegando entre 40% a 50% da população brasileira, pela grande misericórdia de Deus. E eles dividem em evangélicos pentecostais, neopentecostais e outras igrejas históricas, como a luterana, a presbiteriana, metodista, batista, anglicana. A reforma protestante então trouxe um fomento no desenvolvimento do mundo moderno.
Esse modelo de mundo moderno que nós temos se deve muito à reforma protestante. Foi graças a ela. Ela gerou dádivas desfrutadas ainda hoje, como por exemplo, liberdade de expressão. Liberdade de expressão, irmão. Sabe quem trouxe isso para nós? A nossa fé. Sabia que Martinho Lutero queria a escola pública gratuita de qualidade para todas as crianças? Quando ele fez a reforma, ele queria que todas as crianças recebessem uma educação pública de qualidade. Comênios, que é um pastor protestante, luterano, ele é o pai da pedagogia. Ele escreveu uma obra chamada Didática Magna, que até hoje quem vai fazer faculdade de pedagogia tem que ler. É um protestante, é um pastor evangélico chamado, que criou essa base da pedagogia, e esse pastor chama Comênios. E veja, irmão, portanto, liberdade individual, igualdade, nacionalismo e democracia são conquistas da reforma protestante. Então, a democracia, os direitos humanos, tudo conquista da igreja evangélica. Aconteceram também mudanças nas leis, casamento, família, na política, no Estado moderno. Tudo é fruto da fé protestante, que quebrou o monopólio católico e o controle da Europa. A igreja católica controlou a mente das pessoas e matava as pessoas. O Galileu Galilei quase foi condenado à fogueira, porque falou que a terra é que girava em torno do sol. A igreja católica não admitia. A igreja católica achava que a terra era quadrada, irmãos. Estou falando na idade medieval. Foi o Papa João Paulo II que pediu perdão para o Galileu. 400 anos depois da morte do Galileu, ele foi lá pedir perdão. Isso é fato, isso você pode estudar. Então, o protestantismo mudou a cara da humanidade. Os fundamentos de igualdade e liberdade é a evolução da tese luterana, que não existe diferença entre o clero e o povo, entre o pastor e o povo. Todos nós somos iguais diante de Deus, todos somos feitura de Deus. Por isso que eu tenho incentivado os irmãos aqui a entrar no seu quarto e orar. Você é sacerdote da sua casa. Os irmãos, os maridos são cabeça do lar. Isso significa autoridade espiritual. Abençoe os seus filhos, abençoe o seu cônjuge, abençoe a sua esposa. Você tem autoridade. Nós somos sacerdotes, seja homem, seja mulher. Ora, em nome de Jesus, que o céu se abre e a bênção de Deus cai sobre o povo de Deus. Não há diferença. Louvado seja o nome do Senhor. Todos os pais da reforma insistiram no conceito de direitos e responsabilidade do indivíduo em interpretar a Bíblia livremente. Graças a Deus. E muitas mudanças se seguiram graças a essa liberdade. A elevação do status da mulher, a dignidade do ser humano, a libertação dos escravos. O pastor John Wesley pregava abertamente contra a escravidão. A igreja católica manteve a escravidão por muito tempo. As igrejas tradicionais mantiveram. Mas o pastor evangélico John Wesley pregou contra a escravidão numa época em que a escravidão era uma lei. Ele pregou contra a escravidão. Então, se deve muito a essas mudanças sociais profundas à reforma protestante. Reformadores e missionários pós-reforma conseguiram realizar a abolição da escravidão, do tráfico, a abolição da prostituição, a abolição de queimar a pessoa só porque pensa diferente. Só porque a pessoa pensa diferente vai queimar a pessoa? Que ideia é essa? Não, irmão, a gente tem que aprender a conviver com a diferença. A gente prega, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Mas é Deus que vai fazer isso, não é você não. Você não é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Cabe a você orar, ter vida de altar, ser cheio do Espírito Santo e ser testemunha. Por isso você precisa ser batizado no Espírito Santo para ser testemunha. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja evangélica foi contra o genocídio, acolheu os deficientes,
as pessoas com mobilidades reduzidas, cuidou das crianças, tanto que queria educação de qualidade para todos, e até hoje essa é a nossa luta. Irmãos, vocês já pararam para pensar, se não fosse a igreja evangélica no Brasil, que caos que seria esse país? Porque a pessoa entra na igreja semi-analfabeta, mas graças à vontade de ler a Bíblia, vai fazer um curso, se alfabetiza. Olha, a primeira geração de crente da Assembleia de Deus, 90% eram analfabetos. A segunda geração, mais de 60% já estavam alfabetizados. A terceira geração tinha zerado o analfabetismo. Dentro da igreja evangélica, basicamente é zero o número de analfabetos. Qualquer irmão que você chama, ele lê um versículo pelo menos da Bíblia. Então, a vontade de ler a Bíblia faz com que as pessoas tenham vontade de se alfabetizarem. Aqui nós temos escola, que é a escola bíblica dominical, que é uma bênção. Você vem estudar a palavra de Deus. Os irmãos, para poder cantar o hino, fazem parte, departamento de música e tanta coisa bonita. Então ela continua incentivando. Quantas pessoas hoje poderiam estar dependendo de governo, mas não é, porque os irmãos trazem o quilo de alimento não perecível, e a gente socorre tantas famílias, que podiam estar aí na miséria, passando fome, mas está aqui a igreja, cuidando, departamento de família, para cuidar das famílias. Então tudo isso é o papel da igreja evangélica, que é uma bênção. Um dia, um vereador lá na Câmara falou assim para mim, eu não entendo, cada esquina desses locais aí, tem uma igreja evangélica. Você chega lá no bairro, você às vezes não vê nem mercado, nem banco, mas tem uma igreja lá. Todo local tem uma igreja. E eu fiquei ouvindo, não falei nada, irmão, só estava ouvindo ele. Nisso entrou o presidente da Câmara e falou assim, o que você está falando, rapaz? Não, seu presidente, estou falando aqui que onde se viu, aí qualquer esquina agora tem uma igreja. Ele falou, graças a Deus, o presidente da Câmara não era nem crente. Ele falou, graças a Deus que cada esquina tem uma igreja, porque quando se abre uma igreja, se fecha bares, se fecha centros de prostituição, se cessa a violência. Aonde chega o evangelho, a paz, a alegria, a mudança de vida, a transformação da sociedade. Quando Gunnar Wingre e Daniel Berg chegaram em Pará, sabe o que ele encontrou em Belém do Pará? Um monte de gente caída no chão, dependente da aguardente, da pinga, da cachaça, e gente usando tabaco, fumo. Essa era a situação do Brasil. Mas graças a Deus, irmão, hoje, pelo menos eu vou falar pela nossa denominação, mais de 30 milhões de brasileiros não fumam, não bebe, não é viciado em jogo, mas são trabalhadores, pessoas lavadas e remidas no santo sangue de Jesus, fruto da reforma protestante do dia 31 de outubro de 1517, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, foi uma bênção, foi uma luz para a humanidade. Assim, quando tudo parecia perdido, naquele período das trevas, uma luz brilhou, com base em Romanos 1,17, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Esse é o versículo fio condutor, para que a palavra de Deus incendiasse a Europa cristã a partir do século V. Portanto, nesse dia 31 de outubro de 2024, celebramos 507 anos de legado da reforma protestante, e nós damos graças a Deus por essa bênção. Agora, aqui em Romanos 1,17, Paulo fala que o justo viverá da fé, e isso foi estranho ao povo judeu. O judaísmo era uma religião de obras, eram as obras da lei. Aí vem Paulo e fala, não, o justo viverá da fé. Mas Paulo não inventou nada disso, irmão. Paulo não inventou a doutrina bíblica que Lutero utiliza de volta, a justificação pela fé. Isso não é uma invenção de Paulo. Os judeus falam isso. Jesus nasceu judeu e morreu judeu. Paulo nasceu judeu e morreu cristão. Os judeus falam isso. Falam assim, Paulo mudou tudo. Não é que Paulo mudou tudo. Paulo usou a Bíblia. O justo viverá da fé. Por quê? Porque o judaísmo possui 613 preceitos, a lei judaica.
365 preceitos são aqueles preceitos para a vida, equivalente a um dia da semana do calendário lunar. E 248 preceitos são chamados preceitos equivalentes ao corpo humano, de maneira que você preenche um total de 613 preceitos. Essa é a lei, e quem obedece à lei faz obras. Agora Paulo chega e fala: não, a salvação é pela fé, o justo viverá da fé. Mas onde que Paulo pegou isso? Ora, no Salmo de número 15, reúne 11 preceitos. Olha só o que diz o Salmo número 15: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Primeiro preceito: aquele que anda em sinceridade. Segundo preceito: pratica a justiça. Terceiro: fala verazmente segundo o seu coração. Quarto: aquele que não difama com a sua língua. Quinto: nem faz mal ao seu próximo. Sexto: nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Sétimo: aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado. 8: mas honra os que temem ao Senhor. 9: aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. 10: aquele que não empresta seu dinheiro com usura, com juros abusivos. 11: nem recebe suborno contra o inocente. Quem obedece esses 11 preceitos, quem faz isso, nunca será abalado. Então, daqueles 613 preceitos da lei judaica, o Salmo 15 resume para 11 preceitos. De 613 preceitos da lei judaica, o Salmo de número 15 reduziu para 11 preceitos. Mas o profeta Isaías, no capítulo 33, versículo 15, resumiu os 11 preceitos em 6 apenas, que diz: primeiro, o que anda em justiça. Segundo, que fala com retidão. Terceiro, que arremessa para longe de si o ganho da opressão. Quarto, que sacode das suas mãos todo o presente. Quinto, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue. E 6, fecha os olhos para não ver o mal. Então, dos 613 preceitos do judaísmo, o Salmo 15 reduziu para 11. O profeta Isaías, capítulo 33, versículo 15, resumiu para 6 preceitos. O profeta Miqueias, capítulo 6, versículo 8, resumiu para 3 preceitos. De 613, o Salmo 15 abaixou para 11. Profeta Isaías 33 para 6. Agora o profeta Miqueias, capítulo 6, abaixou para 3. Ele te declarou, homem, o que é bom, e que é que o Senhor pede de ti, senão, primeiro, que pratiques a justiça. Segundo, que ames a beneficência. Terceiro, andes humildemente com o teu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, de 613 preceitos, o Salmo 15 abaixou para 11. Isaías 33 para 6. Agora o profeta Miqueias para 3. E o profeta Amós, capítulo 5, resumiu para 2 preceitos. Capítulo 5, versículo 4. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Louvado seja Deus. De 613, o Salmo 15, 11. Isaías 33, 6. Olha, irmãos, as mudanças. Miqueias 3. Agora Amós 2. E finalmente Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Resume os 613 preceitos da lei mosaica. Resume-se em 11 no Salmo 15. Resume em 6 em Isaías 33. Resume em 3 no profeta Miqueias. E agora em 2 em Amós. Em 1 em Abacuque. E o que diz o profeta Abacuque? Eis que a sua alma se inclina, não é reta nele, mas o justo viverá da fé. Louvado seja o nome do Senhor.
Paulo não inventou nada, Paulo bebeu nas Sagradas Escrituras, e é por isso mesmo que Romanos capítulo 1 versículo 17 diz: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito no profeta Abacuque: mas o justo viverá da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso nós temos motivos para celebrarmos a reforma protestante, porque Lutero trouxe para nós a Bíblia Sagrada, e na Bíblia Sagrada está escrito que o justo viverá da fé. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe todos que estiveram aqui nessa noite, que essa palavra produza efeito no seu coração, e que você seja um crente cheio de fé, cheio de amor por Deus. Busque o batismo no Espírito Santo para ser testemunha de Jesus, e tenha alegria de produzir boas obras por ser salvo pela fé na obra expiatória do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Amém, graças a Deus.